Muito boa tarde, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo, presentes aqui, também os que estão em diferentes países, lá em Porto Rico, Venezuela, Chile, Argentina, Paraguai, México, Peru, Guatemala e os Estados Unidos e qualquer outro país que estiver conectado nessa ocasião e também durante a próxima atividade que será com toda a congregação. É uma bênção grande viver neste tempo, porque é o tempo em que todo o programa divino culminará em uma manifestação grande do Espírito de Deus no meio da sua igreja neste tempo final. Pois se estará realizando esse entrelace dispensacional, onde entrará em cheio a dispensação do reino, entrará e trará grandes bênçãos para a igreja do Senhor. Isso é o dia do Senhor, assim como para o povo que guarda o sábado. O dia do Senhor é o sétimo dia, que começa no sexto dia à tarde. Já quando cai o sol, já se põe o sol, começa o sétimo dia, mas ainda se está vivendo na sexta-feira, mas já começou o sábado. Que dia é hoje, Miguel? Hoje é sexta-feira. Hoje já é sábado. Que horas são? Falta pouquinho. Ainda falta pouquinho, mas que horas são? 20 para 6. Não quero dizer que seja 6 sempre, mas ao pôr, não quando se põe o céu, mas continua tendo luz, porque ao tempo da tarde haverá luz, mesmo que não se veja o sol, mas haverá luz. Ainda o sol está dando luz, mas já é luz de outro dia para outro dia. E agora, disse Jesus Cristo em uma ocasião, em São João, capítulo... Vamos ler melhor São Pedro. Primeira de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 15 ao 21. E diz, mas procurarei diligentemente que em toda ocasião depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade.
Temos também a palavra profética de São Pedro, a qual fazeis bem em estar atentos, como uma tocha que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã resplandeça em vossos corações. A estrela, o luzeiro da manhã seja a estrela da manhã, que é Cristo. E agora, Cristo, a estrela da manhã, é nada menos do que o anjo do pacto, conforme a Escritura. Em Malaquias capítulo 4 nos diz, capítulo 3, versículo 1 diz: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ele enviaria seu mensageiro, o Senhor o enviaria diante dele, e depois viria ao seu templo o Senhor, o anjo do pacto. E agora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que estava com Deus e era Deus, e o qual criou todas as coisas, agora se faz carne, conforme a São João capítulo 1, versículos 1 ao 18, e habitou no meio da raça humana, no meio do povo hebreu, e foi conhecido o seu nome como Yeshua ou Jesus, que é o mesmo nome que foi revelado a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículos 13 ao 16. Por quê? Porque conforme a Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23, o nome, Deus disse que estava onde? Em seu anjo, o anjo de Deus. Aí Deus tinha colocado o seu nome, e o anjo de Deus, o anjo do pacto, é Cristo em seu corpo angelical. E quando se faz carne, pois tem que levar o nome de Deus. Aí está o nome de Deus, e por isso o nome do Messias vem a ser o nome de Deus para seu povo. Por isso Cristo dizia: eu vim em nome de quem? Eu vim em nome de meu Pai. Agora, encontramos que Jesus disse em São João capítulo 8, versículo 56 em diante: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Então disseram os judeus: ainda não tendes 50 anos, e dizes que viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão nascesse, eu sou. Como era Cristo, Jesus Cristo antes de Abraão? Era o anjo do pacto, o mesmo que falava com Adão, com Abel, com Sete, com Enoque, com Noé, depois também com os demais homens de Deus, com Abraão também, com Moisés, com os profetas. É o mesmo que apareceu a Manoa também, em forma visível. E Manoa disse: morreremos, porque vimos Deus cara a cara. Juízes capítulo 13 contém essa passagem. É o mesmo que também tinha aparecido a Jacó, e Jacó se agarrou dele e não soltava até que o anjo o abençoou, o qual ocorreu já quando estava raiando a alva, já quando estava amanhecendo. Jacó
recebeu essa bênção. Quando estava raiando a alva, o anjo disse: solta-me, porque raia a alva. Não sabemos quantos minutos transcorreram desde esse momento que estava raiando a alva até que o anjo abençoou a Jacó. A coisa é que quando já recebeu a bênção, já estava manquejando e estava saindo o sol, e por isso colocou por nome ao lugar. Qual foi, Miguel? Peniel, que significa rosto de Deus, porque disse: vi Deus cara a cara, e minha alma foi livrada. Isso está em Gênesis, capítulo 32, versículos 24 ao 31. Assim que vejam vocês, as pessoas que estavam vendo em diferentes ocasiões o anjo estavam vendo Deus velado em um corpo angelical chamado Anjo do Pacto, e que também é chamado o Espírito Santo, porque um Espírito é um corpo de outra dimensão. Um corpo angelical era o que aparecia em forma como de homem. Esse era o anjo do pacto. Esse era a imagem do Deus vivente, através do qual Deus estava se manifestando. Deus estava dentro desse corpo e, através desse corpo angelical, falava às pessoas. E nesse corpo angelical, Deus colocou seu nome. E agora, esse é o mistério aí de Deus, o Pai, de Cristo, que Cristo é o anjo do pacto. Cristo é esse corpo angelical no qual Deus morava e através do qual Deus criou todas as coisas. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus, e se fez carne e habitou no meio dos seres humanos, lá no meio do povo hebreu. Ele foi quem deu a lei a Moisés para o povo lá no Sinai. Mas agora ele prometeu dar um novo pacto para seu povo, estabelecer um novo pacto. E agora recordem, é Cristo, anjo do pacto, quem estabeleceria um novo pacto. E por isso, quando está em carne humana, na última ceia, no capítulo 26, versículos 26 ao 29 de São Mateus e capítulo 22 de São Lucas, diz: ao dar o pão aos seus discípulos, este é meu corpo, comei dele todos. E quando toma o cálice e abençoa, dando graças, dá aos seus discípulos e diz a eles: este é meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. E agora nos fala do sangue do novo pacto, e São Paulo em Hebreus capítulo 13, versículo 20 ao 21 nos diz que o sangue de Cristo é o sangue do pacto eterno. E agora, vejam vocês como o novo pacto agora se estabelece e é dada ali a palavra do novo pacto em Jerusalém, e ali se efetua o sacrifício correspondente ao novo pacto, e ali o apóstolo Pedro, falando, traz a palavra revelada do Evangelho de Cristo sob o novo pacto para uma nova dispensação, a dispensação da graça. E agora,
A palavra de Deus saiu de Jerusalém para todos os lugares e chegou até nós aqui no Ocidente. Para o que esteve percorrendo essa palavra toda a terra? Para que entre ao novo pacto todas essas sementes de Deus que estão sobre o planeta Terra em diferentes eras, de diferentes tempos, durante estes 2000 anos que transcorreram. E quando se complete a igreja, então se fechará a porta da dispensação da graça. Cristo terminará sua obra de intercessor e se tornará depois o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, para realizar sua obra de reclamação. E em Apocalipse, capítulo 5, aparece, tomando o livro, o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro, o livro selado com 7 selos, para abri-lo e revelar à sua igreja esses mistérios contidos nesse livro. Depois, o mistério contido no 7º selo é o mistério da vinda do Senhor. E agora vemos como transcorreram essas diferentes etapas, eras, e como esses selos estiveram se cumprindo de etapa em etapa, de era em era. O que corresponde a ser cumprido na sua igreja, vimos como esteve se cumprindo. O que corresponde a ser cumprido no mundo, no reino dos gentios, também estivemos vendo como esteve se cumprindo. E como estiveram transcorrendo as diferentes eras da igreja e o impacto que teve cada era no mundo e também no corpo místico de Cristo. E vimos que Deus não faz nada, não opera, a não ser por meio do homem, de um ser humano em cada tempo. E agora encontramos que esteve nos dando sua palavra do novo pacto, assim como ele escreveu em pedras sua palavra, sua lei, e depois que Moisés rompeu essas tábuas, foram escritas novamente em tábuas de pedra essas leis, iguais às que estavam escritas nas tábuas anteriores que Moisés rompeu. E agora, a promessa é que Deus vai escrever um novo pacto em tábuas, mas de carne, do coração de todos aqueles que crerão nele. E, porquanto estarão escritas em nosso coração sua palavra do novo pacto, então, de todo o coração, obedeceremos sua voz, sua palavra, seremos ministros obedientes à palavra profética que esteve se cumprindo, e a essa palavra do pacto, essas leis divinas que estiveram sendo escritas em nossos corações por meio do Evangelho, sendo pregado, sendo revelado, sendo ensinado a cada ser humano que recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador. E agora temos a palavra profética, e essa palavra profética que esteve
sendo vivificada, sendo trazida à vida, sendo trazida ao cumprimento pelo mesmo Cristo que esteve no meio da sua igreja em Espírito Santo todo o tempo. Assim como esteve no meio do povo hebreu Cristo, o qual é o anjo do pacto, o qual é o Espírito Santo, agora ele disse em São Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, e eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele é quem esteve no meio da sua igreja todo o tempo, e esteve guiando a sua igreja, e esteve trazendo sua palavra à sua igreja, assim como a trouxe através de Moisés, assim a trouxe através de São Pedro e São Paulo, e depois assim como enviou profetas que proclamasse essa palavra ao povo e mantivesse o povo nessa palavra, enviou diferentes mensageiros de era em era. E assim vieram se cumprindo as diferentes etapas ou eras da igreja. E estando de era em era, Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo no meio da sua igreja. Porque é em Espírito Santo que Cristo estaria no meio da sua igreja. E ele disse em São João capítulo 14, versículo 26, que seria enviado o Espírito Santo em seu nome. Por isso, quando aparece São Paulo, quando ele ia pelo caminho a Damasco, lhe aparece nessa luz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta, sabendo que essa era a mesma luz que tinha aparecido a Moisés, e tinha dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora aparece a Saulo de Tarso, e Saulo de Tarso pergunta: Senhor, quem és? E esse anjo do pacto, Cristo diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitares contra o aguilhão, ou contra os aguilhões. É que Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, e será sempre o mesmo. Ele é o anjo do pacto, o Espírito Santo em quem está o nome de Deus. E quando se fez carne, aí estava também o nome de Deus, e foi colocado o véu de carne, no véu de carne o nome de Deus. E agora estamos ao final, e o mundo está também ao final, pois a estátua que o rei Nabucodonosor viu, e depois Daniel, o qual interpretou esse sonho, diz que na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, diz que a pedra não cortada por mãos, a qual é Cristo, veio e feriu nos pés a estátua nos pés de ferro e de barro de oleiro, e os esmiuçou. E foram esmiuçados também o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Ou seja, o que restava desses impérios anteriores. E, porquanto essa estátua representa o reino dos gentios, vejam, o reino dos gentios vai terminar e termina com uma catástrofe que abrangerá todas as esferas da raça humana, todas as esferas do reino dos gentios. E quando vemos a situação em que se encontram as nações por causa do problema econômico da América do Norte, porque esse problema
e está afetando todas as nações, porque um problema simples, grande, que afeta uma nação, afeta todas as nações, pois pertence ao reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro. Assim como quando você tem um problema num pé, afeta todos os pés. E afeta o outro porque o outro já tem que carregar o peso do demais e também pode se afetar. E um problema num pé pode passar ao outro também. Assim que encontramos que a humanidade, na etapa dos pés de ferro e barro de oleiro, está em graves problemas. E algumas vezes nos perguntamos, o que estará acontecendo? O que está acontecendo tem que estar na palavra profética, a qual que necessita é luz, a luz da revelação divina, sendo trazida, sendo ensinada na mensagem correspondente ao nosso tempo, para então ver o que está acontecendo, para que sejam iluminados os nossos olhos, porque a profecia não é de interpretação privada. Quem deu é Cristo, o Espírito Santo, e Ele é o único que pode interpretá-la corretamente. E Ele esteve em seus mensageiros através das diferentes etapas da sua igreja. Para este tempo, Ele estará revelando sua palavra conforme a como Ele planificou, planejou e tem que ser, então, de acordo à forma em que Ele sempre fez. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a quem? Aos seus servos, seus profetas. Assim que para o nosso tempo, tem que ter um instrumento através do qual Cristo nos revele sua palavra profética correspondente ao nosso tempo. E agora, vejam vocês a voz de Cristo clamando como quando um leão ruge e 7 trovões falando suas vozes. Em alguma etapa da igreja tem que estar. E se não esteve nas 7 eras, então corresponde ao nosso tempo, a era da pedra angular. Porque ali ele, em Apocalipse 10, estava clamando como quando um leão ruge. Portanto, tem que ser para a era da pedra angular, porque para as 7 eras da igreja não esteve como leão, mas como cordeiro, sacrificado no sacrifício expiatório pelo pecado do ser humano. E agora, assim como Cristo falou por meio de cada mensageiro nas 7 eras, estará falando e falou como cordeiro e também como sumo sacerdote. Estará falando agora como leão, como juiz, como rei, na era da pedra angular. E estará falando consecutivamente e nos abrindo todos estes mistérios, e sobretudo o mistério do 7º selo, o mistério pelo qual houve silêncio no céu, como por meia hora. E esse mistério sendo falado será o que nos dará fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Não há outro mistério que dê a fé para ser transformados e raptados à igreja noiva, que irá com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Não haverá outro mistério que dê essa fé para receber o corpo eterno e glorificado. E somente a voz de Cristo como leão é quem pode falar e, com sua voz, sua revelação, abrir este mistério tão grande que causou silêncio no céu.
Na revelação desse mistério estará revelado o mistério do nome novo do Senhor. E tudo isso corresponde ao tempo final, ao dia do Senhor, onde essa grande voz como trombeta estará falando à sua igreja, onde os 7 trovões, a voz de Cristo como leão, estará falando à sua igreja e dando a revelação para serem transformados e raptados, assim como, por meio do Evangelho de Cristo, foi dada a revelação para receber a transformação espiritual, recebendo a Cristo como nosso Salvador, sendo batizados em água em seu nome e recebendo o seu Espírito Santo e assim obtendo o novo nascimento. E agora, por meio do Evangelho de Cristo, para o último dia, por meio do Evangelho de Cristo para a dispensação do reino, que será o Evangelho do reino, estará sendo aberto todo esse mistério e estará nos dando Cristo a revelação, a fé, para essa transformação física que estamos esperando. O reverendo William Branham, ao falar da terceira etapa, disse também que essa etapa virá a ser quando já o tempo de redenção tiver chegado ao seu final. Mas haverá uma manifestação grande do poder de Deus, e isso será no meio da sua igreja. E diz o reverendo William Branham que quando os judeus virem isso, dirão: este é quem nós estamos esperando. Porque esse anjo forte que desce do céu, o qual é o anjo do pacto, o mensageiro a Israel, quem deu a lei ao povo hebreu, agora virá a sua igreja e o verão vindo a sua igreja no tempo final, nessa manifestação plena, chamada a terceira etapa. E haverá no tempo final uma carpa catedral gigante que foi vista pelo reverendo William Branham, onde viu a coluna de fogo colocando-se em um quarto pequeno. Portanto, ali terá que estar o instrumento que ele estará usando nesse tempo. E aí estará também o nome de Deus. O reverendo William Branham também diz por aí, pela página 26 ou a página 40 do livro de citações, que se será isto na qual Deus começará a revelar ou dará a conhecer seu nome de uma forma nova. Isto tudo é simples, mas porquanto Deus o selou, então não pode ser concebido pelo ser humano até que Deus abra esse mistério, e então todos podem dizer: mas isso é mais simples do que eu estava imaginando. E outros dirão: não, isso tão simples não pode ser. Então, se é simples, diz que não pode ser. E se é complicado, não, isso é muito complicado, também não pode ser. O incrédulo é incrédulo, lhe apresente as coisas em forma simples ou em forma complicada. Se não é em forma simples, diz: não, isso está muito complicado para entender. Não posso crer nem posso entender. E se é apresentado em forma simples, diz: isso tão simples não pode ser. Mas vejam, a forma simples onde estava o nome de Deus, em um véu de carne chamado Jesus, o nome Joshua, e vejam, muitos não creram.
principalmente dos líderes religiosos do seu tempo. Nem perceberam que o nome de Deus estava ali. Mas isso mostra que tem que ser por revelação divina. Tem que ser que o Espírito de Deus lhe abra o entendimento às pessoas para compreender. E quando Deus é quem opera, então a pessoa diz, tão simples que é, eu creio com toda a minha alma. Bom, ele esteve falando no meio da sua igreja, esteve escrevendo suas leis em nossa alma, em nosso coração e em nossa mente, para que nós guardemos suas leis, suas ordenanças e assim vivamos eternamente com Ele em seu reino e recebamos as bênçãos dele, correspondentes à dispensação da graça e depois as correspondentes à dispensação do reino. Já por aí já vejo que estão chegando as pessoas para a próxima atividade. Assim que com essa conversa podemos ver que Cristo é o anjo do pacto no Antigo Testamento. São Paulo falando dele disse em Hebreus capítulo 1, Deus havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras em outros tempos aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. E também nos diz que Ele é a imagem do Deus vivente. Ele nos diz que é a substância de Deus. A imagem é o corpo angelical. Esse corpo teofânico. Essa imagem é o Espírito Santo, o qual é esse corpo angelical, o corpo teofânico chamado anjo do pacto, ou anjo de Deus, no qual estava, está e estará eternamente o nome de Deus. E agora podemos ver que o que ele também disse que nos daria um novo pacto, faria um novo pacto, e o mesmo anjo, que é Cristo em seu corpo angelical, no qual está Deus agora, faz um novo pacto com seu povo. E escreve suas leis aqui no coração de todos os crentes. Agora podemos ver que Jesus Cristo é maior e mais importante do que imaginávamos muitos anos atrás. Vimos estas coisas e agora sabemos que é um plano divino, o que esteve se realizando através das eras da igreja, e agora nos encontramos conscientes em uma era eterna, a era da pedra angular, em uma fase eterna a qual entramos sem perceber. E há umas palavras do reverendo William Branham que diz que se reconhecemos nossa posição, e diz, assim será algum dia em nossa posição agora, não é a quarta, quinta, sexta ou sétima era, é a era da pedra angular. Aí é onde o Espírito Santo sobe. E aí é onde vem manifestado no último dia. E agora, vimos todas essas coisas e sabemos que a manifestação da terceira etapa não podia ser em outras eras da igreja. Somente foi dada uma amostra dela, mas está prometida essa manifestação plena para a era da pedra angular, na qual entramos e, consequentemente, entramos a uma era eterna. E por isso, estando vivos, estamos esperando nossa transformação.
ou seja, entrar fisicamente à vida eterna, obtendo o corpo eterno e glorificado. Sendo obedientes a essa palavra profética, teremos bênçãos grandes da parte de Deus. Aprecio e agradeço muito o respaldo que vocês estiveram dando a Porto Rico neste grande projeto da Grande Carpa Catedral que está sendo realizado lá em Porto Rico e como estão as coisas no continente americano, a situação econômica, a qual afetou a todas as nações, temos que avançar. Porque a situação econômica está ficando mais difícil a cada dia. E, consequentemente, nos convém completar todo esse trabalho que corresponde a essa carpa catedral antes de que piore muitas coisas no campo econômico, porque há uns gastos nos quais se entram para essa construção dessa carpa catedral e também o piso, que é grande e tem umas especificações e que leva muito gasto. Temos, como diz Miguel, um esforço maior para que em breve já tenhamos tudo pago e a carpa já terminada, porque depende dos pagamentos que sejam feitos, o avanço que eles façam na construção. Assim que, e também dos terrenos, meu desejo, pois sempre foi não ter dívidas. E isso também eu ensinei lá em Porto Rico. E o melhor para lá, para Porto Rico, é que não tenham dívidas. Para que não tenham a preocupação desses pagamentos altos, elevados, porque também tem os pagamentos da energia elétrica, que são altos, pelos edifícios que há lá, e os pagamentos de água também. Ou seja, que há uns gastos mensais também, e que são altos, mas que são necessárias essas infraestruturas, e onde mais vamos necessitar tudo é quando chegar essa etapa, quando estiver manifestada essa etapa completamente, aí é que vamos ver que tudo isso o necessitaríamos para esse momento tão glorioso, dessa manifestação plena do Senhor. Agora, talvez qualquer um possa dizer, talvez não necessitamos tanto terreno e um edifício tão grande. Pois não se preocupe. Você não necessita, mas a obra de Deus sim. Graças a Deus que você não necessita, porque então não poderia ajudar a obra, porque tudo gastaria para você. Mas no programa divino já foi mostrado que haveria uma carpa catedral grande e em algum lugar tem que aparecer, e tem que aparecer no território onde Deus estiver operando, onde estiver se cumprindo essa era eterna. Não pode ser em outra era, tem que ser na era vigente. E tem que ser com as pessoas que estão nessa era. E tem que ser com o instrumento que Deus estiver usando nessa era. Por isso o reverendo William Branham tratou, mesmo que era o instrumento do seu tempo, mas a carpa catedral não era para o seu tempo, somente foi dada a visão e, como um bom mensageiro, quis torná-la realidade no seu tempo, mas não lhe foi permitido. O mesmo que ir aos hebreus, aos judeus, para levar o evangelho,
Ele quis, mas lhe foi proibido a ele, porque ele não era o mensageiro com o quinto ministério de Elias. Tão simples assim. E agora, Deus tem muitas bênçãos, muita palavra profética para ser tornada realidade, para ser cumprida neste tempo final. Já muita foi tornada realidade entre nós e foi aberto o mistério também dessas profecias correspondentes ao nosso tempo, mas há outras que ainda estão seladas e que têm que se tornar uma realidade também e serem identificadas na palavra profética como as profecias que estão sendo cumpridas. Algumas vezes falamos de algumas que não estão cumpridas e dizemos que vão ser cumpridas, ou seja, já isso é mostrando que vem certa palavra profética para ser cumprida. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e os use cada dia mais e mais em sua obra neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E recordem, um esforço maior em todo este ano, até que saiamos desses compromissos e até que tenhamos a carpa levantada, sim, e seja levantada, e tenha sido pago todos esses terrenos, já depois estaremos mais cômodos. Qualquer um diz, mas depois iremos, tanto gasto para ir. Mas é assim que está no programa. Não se preocupe, que os que não tiverem isso, também não terão as bênçãos que estão aí prometidas. Também não tem a bênção. Não tem gasto, mas também não tem a bênção. É como quando Deus disse a Moisés, construa um tabernáculo. Qualquer um poderia dizer, olha, mas construir um tabernáculo, estamos caminhando todo o tempo. Isso vai ser difícil depois. E depois é preciso carregar ele. Mas assim era o plano. Outros povos não tinham tabernáculo e não tinham Deus entre eles. E sempre Deus tem o ser humano como sócio do seu programa, sócio de todos os projetos que Deus realiza. E o melhor sócio é Deus. E para Deus, os melhores sócios são seus filhos. Fica entre família. Todos os negócios do nosso Pai Celestial. Cristo disse, nos negócios de meu Pai, me convém estar. E não estar preguiçosos, mas estar trabalhando. Bom, que Deus abençoe e os guarde. E em frente, trabalhando nos negócios do nosso Senhor. Os negócios do nosso Deus. O qual tem um negócio grande para este tempo final. Um projeto grande que já foi profetizado e tem que se tornar uma realidade em nosso tempo. E temos que avançar para que não nos agarre e nos chegue o tempo mais difícil. Porque o próprio presidente dos Estados Unidos disse que este ano podiam ficar piores as coisas no campo econômico da América do Norte. Ou seja, que ele não deu esperanças ao povo de que este ano já ia estar resolvido todo esse problema financeiro. Assim que estamos em tempos difíceis, mas também, não sei se Miguel leu para vocês, que o reverendo William Branham disse que viria uma depressão e que seria espiritualmente e fisicamente. Assim que são as profecias
sendo cumpridas. Quanto a isso, nada podemos fazer. Mas quanto a trabalhar para que se cumpra o programa divino, sim, podemos, todos até em tempos difíceis. Em tempos difíceis foi que nasceu a igreja. Assim que, mas estava a presença de Deus com eles. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Deixo por aqui novamente o missionário reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar. E já por lá vejo as pessoas que estão chegando. Assim que Deus os abençoe e os guarde, nos vemos já na próxima atividade. E também os que estarão lá em Bogotá. Lá nos vemos novamente no sábado e esperamos grandes bênçãos da parte de Deus para a reunião de ministros no sábado. E depois no domingo também temos atividade. Quantos estiveram na atividade? Em memória do Holocausto. Terça-feira 27 ali. Conforme ao que me informaram, houve mais de 75%, não menos de 75% de judeus. Ou seja, que a maior parte eram judeus. Estão inquietos, sabem que algo está por acontecer e também sabem que estão em perigo lá em Israel e que necessitam que Deus os ajude. Talvez não conheçam todo o plano que Deus tem para o nosso tempo, mas Deus vai falar a eles em algum momento. Eles verão nessa manifestação e vão dizer: este é quem nós estamos esperando. Porque sabemos que vai ser assim, porque já está dito. O reverendo William Branham já viu tudo isso e falou que vai ser assim. Bom, que Deus continue abençoando a todos.